Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miria e hoje nós vamos comentar aí o capítulo 2 de Tessalonicenses, de primeira Tessalonicenses, né? Porque nós estamos aí no grande desafio de leitura, um capítulo por dia, e hoje né? Ou foi, não sei se você já leu ou não, mas é o capítulo 2 de primeira Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo fala sobre o seu ministério lá em Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo fala sobre as suas dificuldades, sobre o que aconteceu, né? E também fala sobre o desejo de reencontrar a igreja de Tessalônica, porque ele ficou pouco tempo lá, né? Só que aí ele até comenta aqui nos versículos que Satanás impediu dele rever a igreja aí de Tessalônica, né? Ele fala, olha, eu desejei estar com vocês não uma, mas duas vezes, né? E aqui ele fala que o diabo impediu, mas ele tem um desejo de revê-los, né? Eu comecei pelo final do capítulo comentando, ótimo, maravilhoso, né? Mas enfim, vamos lá. Depois eu volto aí nesse final. O apóstolo Paulo, ele começa aqui, né? Estou com a minha biblinha aqui, ó. Tem gente perguntando qual que é a versão que eu uso. A versão que eu uso, gente, é NVI, tá? A NVI é a que eu uso para estar lendo com vocês. Escolha uma linguagem que você entenda, né? Porque tem algumas linguagens que são difíceis. Então, escolha uma linguagem que você entenda o que está escrito. Inclusive, eu tenho um vídeo aí que dou dicas de leitura bíblica, né? Leituras técnicas mesmo, de você conseguir ler e entender o que você está lendo, certo? Então, procura aí, ou eu vou deixar no final desse vídeo. Fechado? Então vamos lá, queridãos. O que eles falam aí, né, turma? Vamos lá. Falam coisas interessantes, né? Ele fala aí que apesar de ser maltratado e tudo mais, eles anunciavam o evangelho. E isso é algo excelente, né? E no 4, algo que me chamou a atenção, ele fala assim, ó. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Aí ele fala, ó, vocês sabem bem que vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimentos humanos, quer de vocês, quer de outros. Então, eu quero, né, fazer umas reflexões aqui, comentar sobre isso. Primeira coisa, né, ele fala assim, ó, nós não falamos para agradar as pessoas. Essa é a primeira coisa, né? Mas sim para agradar a Deus, porque Deus vê o nosso coração. Deus vê a intenção do que nós falamos, do que nós fazemos e tudo mais, né? E infelizmente nos dias de hoje tem pregadores, né? Tem pessoas aí que levam a mensagem, levam a palavra aí de Deus, né? Mas de alguma forma tentando agradar as pessoas e não a Deus, né? Às vezes aí de alguma forma tentando, não, eu preciso que as pessoas, né, fiquem felizes com o que eu vou falar, que as pessoas se sintam abençoadas, que as pessoas se sintam maravilhadas, lindas com a situação e tudo mais, né? Mas algo que a gente precisa pensar aqui é que o evangelho às vezes nos causa o que? Um desconforto, porque o evangelho ele nos confronta, gente. O evangelho ele fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é certo, isso aqui você não tá fazendo, não tá legal, ó, isso aqui é pecado, né? A palavra fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A palavra apresenta para nós o que é certo, o que é errado, e cabe a nós, ao quê? A falar, eu vou fazer, não vou continuar no pecado, vou continuar errado. E ok, você faz o que você quiser, né? Mas os pregadores, né? Às vezes eles falam, eles pregam, às vezes eles tiram um texto, né, do contexto para virar um pretexto para a pessoa se sentir bem com o pecado que ela tá fazendo, né? E às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus do céu. Que coisa, né? Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo aqui, com Timóteo também que esteve aí com ele, né? Com os apóstolos que estiveram aqui com ele, que falaram assim, ó, nós não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, né? Nós não usamos palavras para bajulação, né? De alguma forma as pessoas
quererem, né, nos adorarem. Infelizmente, né, nesse mundo gospel a gente vê muito isso, né? Nós temos que ler a Bíblia e tentar fazer como o apóstolo Paulo, né, falar o que Deus quer que eu falo, né? O pastor ali, né, um evangelista que vai pregar num congresso, sei lá, alguma coisa, né? Ele é assim, o pastor eu vejo como um anjo da igreja, né? Ele tem que perguntar pro Espírito Santo, falar: Deus, Espírito Santo, o que essa igreja tá precisando ouvir? O que eles estão precisando? O que eu vou falar? Na verdade é isso, né? E não falar, não, olha Deus, eu vou falar algo que eles vão se sentir super bem com o pecado deles, tá? Ok? Né? Então, você perguntar: Deus, o que a igreja está precisando? Deus, o que as pessoas estão precisando ouvir aqui na internet? Né? Antes de eu começar esses desafios, eu perguntei: Deus, né, o que a gente pode fazer? Eu sempre ficava perguntando: que vídeo que eu vou fazer? Né? E Deus me deu essa direção dos desafios, que são algo legal, né? Assim, algo que incentiva as pessoas a lerem, porque a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que ler. Né? Então foi algo que eu pedi uma direção para Deus. E às vezes, né, os ministros aí, infelizmente, fazem e falam e enfim, fazem um monte de coisa aí para agradar as pessoas. Então tome cuidado, porque às vezes é melhor, né, as pessoas ficarem meio tristes ou meio bravas com você do que Deus. Né? Eu prefiro que todos fiquem contra mim. Se Deus está por mim, né? A palavra fala, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não estou nem aí. Né? Então, a verdade é essa, né? Depois que eu comecei esses desafios, até no meu Instagram e tudo mais, depois você me segue lá, Mireiesca, tem aí na descrição do vídeo. Eu perdi um monte de seguidor meu, tô nem aí. Eu tô agradando a Jesus e é isso que importa, entendeu? Então, é isso, né? Deus, se você é um ministro, se você tá vendo, você tá começando, sei lá, uma célula, tá começando num ministério na igreja, tá começando a pregar agora, né? Sempre consulte o Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer que eu pregue. Eu quero que o Senhor esteja feliz, né? Porque o culto, gente, o culto é pra Deus, nós vamos cultuar a Jesus, o nosso Senhor, é o nosso culto racional, né? E infelizmente nos dias de hoje os cultos nas igrejas eles estão sendo o quê? Para as pessoas, né? Não vamos fazer isso porque as pessoas, não vamos, né? Não vamos ter tantos louvores porque as pessoas não gostam de ficar em pé, não vamos alongar muito a palavra porque as pessoas não gostam de ficar muito tempo sentada, não vamos orar muito porque as pessoas não, né? O culto não são para as pessoas, o culto é para Jesus. Lógico que, né, nós temos que receber as pessoas que vêm cultuar o Senhor Jesus numa igreja bem, com respeito, com amor, com carinho, num lugar agradável, limpo, né? Eu não tô desconsiderando aqui nada disso, né? Mas nós temos que, né, fazer um culto com ordem e com decência, ok. Mas nós temos que entender que o culto é pro Senhor, os louvores, as adorações, né? Será que nós estamos louvando ao Senhor com músicas que exaltam o nome dele? Ou são louvores que a gente só pede, são louvores de vingança, de ódio, né? Infelizmente tem louvores que são assim, né? Então, vamos deixar claro que o culto é para Jesus, né? Às vezes as pessoas querem fazer um culto tão rápido, não, porque as pessoas não gostam muito de ficar na igreja, mas ficam 3 horas no celular na mão, vendo nada, né? Vendo o celular, vendo nada, com nada e mais nada, e não podem cultuar o Senhor Jesus 1 hora, 1h30, né? Eu fico me perguntando, onde a gente tá? Né? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Né? Então, se você vai numa igreja, vá com a convicção: estou indo cultuar a Jesus, a estrela é Ele. Ele que vai falar comigo, eu que vou adorar Ele através do meu louvor, eu que vou orar, eu que vou adorar e exaltar o nome dEle através da minha oferta, através do meu dízimo, através da minha vida, eu vou doar. E essas 2 horas é uma oferta que nós damos a Jesus, né? As primeiras horas ali da semana de domingo. Então, assim, vamos acordar, né? Enfim, não estava programado falar isso, mas eu falei e tudo mais. E tudo bom, então, abrir esse parênteses, fecha esse parênteses, vamos lá. No 7, ele fala que ele foi como uma mãe que cuida dos próprios filhos para a igreja de Colossenses, né? E depois ele fala que ele foi um pai também, né? Ele fala: vocês se tornaram muito amados por nós. Eles tinham um carinho muito especial aqui pela igreja de Tessalonicenses, é o que a gente vê. E aí, depois ele fala assim, pois vocês sabem que
tratamos cada um como o pai trata o seu filho. Como que o pai trata o seu filho? Exortando, consolando, dando testemunho para que eles vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino da glória, né? Então isso é algo muito importante também, né? A função ali de um pastor muitas vezes é de um pai, né? Muitas vezes vê ali o pastor, né? Alguém ali que é um ministro da palavra de Deus como um pai, como uma mãe. E o que o pai faz? Ele tem que exortar, né? Ele tem que ali corrigir, mas ele também tem que o quê? Que consolar. Ele tem que dar o quê? Testemunho, porque às vezes, ó, você tem que fazer isso, mas eu não tô fazendo. Né? Então, o verdadeiro pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, é aquele que exorta. Existem momentos que a gente tem que ter um puxãozinho de orelha. Ó, isso que você tá fazendo não tá legal. Ó, né? Se você tem um pastor que só alisa a sua cabeça, você fica assim meio de olho, né? Fica pensando, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós temos a gente tem que nós estamos evoluindo, né, assim, em Cristo Jesus, né? Nós vamos melhorando cada dia até a vinda de Jesus. Foi o que nós lemos aí uma das cartas também. Não sei se você lembra, eu não lembro se foi Colossenses ou Filipenses, né? Que nós vamos nos aperfeiçoando até a vinda do Senhor Jesus. Então, aqui ele fala que ele foi como um pai, ele exortou, ele consolou e ele deu de exemplo. Então isso é muito legal, muito interessante, né? Me conta aí, qual foi o versículo que você mais gostou do capítulo 2 aqui, que o apóstolo Paulo fala sobre o ministério dele. Eu quero que vocês falam pra mim aí qual que foi o que vocês mais gostaram. E aí ele fala, eu agradeço a Deus sem cessar, pelo fato de vocês receberem a palavra de Deus, de vocês aceitarem que a nossa palavra não foi palavra de homens, mas foi Deus que nos deu para nós liberarmos para vocês. No versículo 13 ele fala isso, né? É a palavra de Deus que atua eficaz na sua vida. Você crê na palavra de Deus, você não está crendo na palavra do apóstolo Paulo, é isso que ele está falando, ó, vocês não creram na minha palavra, mas foi na palavra que o Senhor me deu através da minha vida, eu fui um instrumento para liberar e vocês aceitaram, vocês creram como a palavra de Deus, e é isso que a gente tem que fazer. Às vezes muitas pessoas idolatram ali, né, profetas, pessoas que liberam uma palavra que realmente acontece, mas a palavra não era da pessoa, ela foi um instrumento usado por Deus, então tome cuidado. Às vezes, né, às vezes vem a idolatria, não, porque não, foi a palavra, né, lógico que a gente tem que ter respeito, gratidão, amor, carinho pelas pessoas que liberaram uma palavra na nossa vida. Aconteceu aqui, a gente não pode idolatrar e achar que a palavra era a palavra dela, porque era a palavra de Deus, ela foi usada através da palavra dela. Então, é isso que a gente precisa entender. E ele termina aí falando que ele estava com saudade, né? Foi como eu comecei o vídeo aqui, né? Falando que ele queria rever a igreja, que ele estava com muita saudade, que ele tentou por 2 vezes ver, mas Satanás não deixou, né? Impediu, né? Mas ele termina assim, ó: pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em que nos gloriemos perante o Senhor Jesus, a não ser vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, né, na verdade, não tem alegria maior por um pastor, né, para um ministro ver as suas ovelhas ali estando no caminho certo, fazendo as coisas certas, com fé, com esperança, com amor, cumprindo aquilo que Deus chamou elas para fazer, né? Não tem alegria maior, e é isso que ele termina falando aqui. E na verdade ele continua falando no capítulo 3, mas vai ser amanhã, né? Amanhã eu vou terminar aqui o que o apóstolo Paulo tá falando da igreja de Tessalônica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse capítulo, desse vídeo. Eu espero que ele tenha abençoado a sua vida de alguma forma. E se isso aconteceu, envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Vamos fazer que o evangelho vá mais longe, alcance mais pessoas. Curta, se inscreva, que isso me ajuda aí os algoritmos do YouTube me mandar para mais pessoas. E é isso, um beijo no seu coração. Eu te vejo amanhã, gente. Estamos na metade do desafio, hein? Amanhã, reta final, capítulo 3. Eu espero você, tá bom? Um beijo e tchau.